Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana se passou. Hoje, 19 de março de 2021, retorno, mediante a impossibilidade de estarmos na casa do Senhor, no culto de ensinamento, culto e que nos faz crescer na vida espiritual. Porém, não posso ficar inerte. Tenho um compromisso, uma responsabilidade com todos vocês, membros do corpo de Cristo, e com aqueles aonde chegar esta mensagem. Deus tem colocado uma mensagem no meu coração, e eu peço permissão a você para entrar na sua casa. E neste momento, como sinal de reverência, pois é um culto que vamos efetuá-lo nesse instante, dentro da tua casa. E como reverência, pegue a sua Bíblia, pegue a sua harpa e vamos louvar, adorar ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o hino de número 222. O hino de número 222, e vamos adorar ao nome daquele que vive e que reina para toda a eternidade. Louvemos com este hino que diz: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Sabe por quê? Porque lá só vão entrar os remidos, os salvos pelo sangue do Cordeiro. Louvemos ao Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor.
céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar, os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Estamos retornando e agora curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento adentra o Senhor no lar dos teus filhos para levar a tua palavra. E eu te peço que me toma como instrumento nas tuas mãos. Esse seria o culto de ensinamento se estivéssemos, Senhor, em tua casa. Mas impossibilitados pelos decretos dos homens, Senhor. Esta pandemia, ó Deus, em que está assolando toda a nossa nação brasileira e o mundo inteiro, mas com especialidade em um pico tão terrível, Senhor, de tantas mortes, de tantas lágrimas, de tantas tristezas. Eu te peço consolo para o coração, os corações enlutados. Te peço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, de que entra nesse instante nos hospitais, com a cura, com a libertação. Ali está, meu Pai amado, irmão Aguinaldo, teu servo, e que, ó Deus, com muito contentamento e prazer, ele te serve, Senhor, na tua casa. O nosso irmão André, Senhor, e nós pedimos, visita os teus servos neste momento, além dos demais que estão nos seus lares enfermos, e muitos deles participando deste culto. Em nome de Jesus, decretamos cura e vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos abrir neste momento as nossas Bíblias e, desta feita, do livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 9, os versículos de 1 a 11. E nós iremos meditar sobre cada versículo, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. E o nosso tema desta noite é: Deus não se deixa escarnecer. A sua ira começa pelo altar da sua casa. Deus não se deixa escarnecer. A sua ira começa pelo altar da sua casa. Ezequiel 9:1 diz: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Chegai vós, os intendentes da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Meus amados, Ezequiel, ele teve uma chamada. Lá no capítulo 1, ele começa a ter umas visões, umas revelações. A quem chame Ezequiel, o profeta de fogo, porque a visão dele era visão envolvendo chamas, fogo manifestando o poder e a glória do Senhor nosso Deus. No capítulo 2, diante da apostasia em que o povo de Deus vivia naquela época,
Parece que o profeta havia até desanimado e estava prostrado. Pois há momento, irmãos, que nós, como ministros do altar de Deus, ao contemplar a desobediência do povo de Deus, a gente parece se prostrar e não tem mais nenhuma força. Mas no capítulo de número 2, o Senhor se revela para ele, toma Ezequiel nas suas mãos e diz: filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. E Ezequiel passa a ter, meus amados irmãos, visões acerca da destruição eminente de Judá, como de Jerusalém. Ah, Jerusalém amada, Jerusalém escolhida por Deus. Mas agora o Senhor não suporta mais o releixo, não suporta mais as transgressões do seu povo. E neste capítulo de apenas, deste livro, deste capítulo de número 9, de apenas 11 versículos, Ezequiel, ele contemplou algo fenomenal. Ele contemplou algo extraordinário. Ele contemplou Deus. Estava ali convocando 6 homens. E havia um 7º. Os 6 tinham armas destruidoras em suas mãos. E o 7º era um vestido de linho branco, resplandecente, com uma cinta e um tinteiro naquela cinta que estava ali envolvida. Então Ezequiel, meus queridos, conforme nós lemos no versículo 1, ouviu um grito em alta voz, chamando aqueles 6 intendentes ou executores com suas armas à mão. Estes são descritos como seres humanos, porém, nós podemos observar que na parte teofânica eles tomavam essa forma como seres humanos, mas que eram guerreiros angélicos. Conforme nós podemos ver lá em Êxodo, no capítulo de número 12, versículos 23 ao 30, e em 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 15 ao 20, então, seres angelicais recebendo missões extraordinárias da parte de Deus, e eles, em formato de homens, foram designados, sim, para uma missão muito triste, muito dolorida. A missão, meus queridos, era justamente exterminar, acabar com aqueles que haviam se apostatado, que haviam se distanciado do caminho do Senhor. Então o Senhor nosso Deus não poderia mais suportar uma situação dessa. E quando nós analisamos os versículos de 1 a 11, do capítulo de número 9 de Ezequiel, vamos ver o versículo 1 dizendo: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: chegai vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Meus amados, o Deus de Israel, ele vinha falando desde que Ezequiel, ele contemplou a glória de Deus. Ele vinha usando Ezequiel como atalaia. Agora o profeta deveria anunciar que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Vivemos uma geração de crentes, meus queridos irmãos, e que podemos chamar cristãos sem Cristo. Não podemos generalizar, mas é o que nós vemos, o povo de Deus entrando em caminhos tortuosos. Deixaram de cultuar ao Senhor verdadeiramente com temor, onde as estrelas surgem aí como cantores, como pregadores, tomando o lugar do Senhor. Então, meus queridos, nós podemos analisar de que a destruição agora era eminente.
Podemos ver no sentido literal desse termo, quando ele diz: chamai os intendentes. Intendentes é aquele que tem as armas, comandam consequentemente com poder, é os guardas da cidade. Conforme já falamos, eles são seres angelicais, esses do capítulo de número 9, estavam a serviço de Deus. Assim, meus queridos irmãos, como lá em Sodoma, quando o Senhor enviou aqueles 2 seres angelicais à casa de Ló, eles chegaram ali em formato de homens, mas, no entanto, eram seres angelicais para ali exercer a ordem do Senhor nosso Deus. E nós podemos ver que no capítulo 9, o versículo de número 2, eis que vinha 6 homens no caminho da porta superior que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão. E entre eles se destaca um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Queridos, nesse versículo de número 2 do capítulo de número 9, algo nos chama a atenção. Entre eles um homem, provavelmente, conforme tenho dito, ele era um além dos 6. Porém, esse ser, representando a presença e a pureza do Deus Santo, que é digno, aleluia, que é digno de toda honra, de toda glória. Sim, ele que veio naquele momento em uma missão, e a missão era justamente o cumprimento. Vai à frente e vai assinalar aqueles que gemem. Quem poderia ser este ser vestido de vestes de linho, com um tinteiro na sua cintura, e sair para assinalar, marcar? Porventura, não é o Espírito Santo? Pois a Bíblia nos fala, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, o dia do arrebatamento da igreja. Mas ao mesmo tempo, este ser, e que eu entendo, eu compreendo, representar o Espírito Santo do Senhor, naquela mesma missão, e que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, se referindo ao divino, ao eterno, glorioso, ao Espírito de Deus, que está aí com você neste momento. Aleluias! Paulo dizia desta maneira, no versículo de número 26, e da mesma maneira também o Espírito Santo, ele ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo nós, intercede pelos santos. Então veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. Paulo se referindo que muitas vezes nas minhas fraquezas, nas tuas fraquezas, você não sabe como clamar, você não sabe como pedir, você não sabe. Porém, meu querido, minha querida irmã, aleluia, você tem o Espírito de Deus, que mesmo neste momento em que você está se sentindo tão fragilizada, que até parece te faltar palavras, o Espírito Santo, ele sim intercede com gemidos inexprimíveis. E podemos observar, meus queridos, de que este que surge
lá no capítulo de número 9, o versículo de número 2, com o tinteiro e com a ordem, vá, e você vai para marcar, assinalar a testa daqueles que estão gemendo, daqueles que não concordam com o que está acontecendo, daqueles que querem ser fiéis ao Senhor, mas agora estão como que em desespero por ver, por contemplar a leviandade. E isto, meus irmãos, provoca a ira de Deus. E provoca de uma maneira tal que, observe, o versículo de número 3, você está com a Bíblia aberta? Você está acompanhando, capítulo 9? Veja o versículo de número 3, que diz que a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Diz que, aleluia, e passou para a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. Observe que a glória de Deus se levantou naquele momento, como dizendo: não suporto mais, não aceito mais esta situação. A glória de Deus se levantando. Quantos crentes que já não sentem mais a glória de Deus? Quantos dos nossos irmãos, por desobediência, por não meditar? Eu, como seu pastor, quantas vezes eu estava dizendo: irmãos, aproveitem quando temos tempo. Hoje eu estou aqui sozinho no meu gabinete, sozinho fisicamente, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia, isto eu tenho certeza. Mas quantos de vocês em que não quiseram participar dos cultos de ensinamento? Nossos templos durante a semana, poucas pessoas, pela graça e a misericórdia de Deus, em nosso ministério, às segundas-feiras, um grande número ainda, às quartas-feiras, um bom número, às sextas-feiras, culto de ensinamento, mas a maioria não queriam comparecer, rejeitavam, e eu dizia: cuidado, cuidado. E isto que está acontecendo agora, irmãos, onde nós já estamos há mais de 15 dias com o templo fechado, e a partir de amanhã o cerco se fechará mais, e antes do dia 30 do mês em curso, março, não haverá liberação para cultos de adoração a Deus, a não ser que você faça aí na sua casa um culto doméstico. Porém, nós vamos observar de que no versículo 3 diz que a glória de Deus se retirou ali. E no versículo diz que a glória de Deus de Israel se levantou do querubim, a qual estava. O trecho descreve, meus amados irmãos, a glória de Deus abandonando o templo, depois partindo de Jerusalém, e em seguida de Judá, como visto lá no capítulo 9 e o versículo de número 11, foi a glória de Deus. Sim, para o povo de Israel, para o povo hebreu. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que isso serve de advertência para cada um de nós. Porém, meus amados irmãos, a ordem está no versículo 4 do capítulo 9, a marca com um sinal na testa. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal na testa dos homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Sim, a marca, meus amados irmãos, com o sinal na testa. Esse verbo traduzido como marcar corresponde à última letra do alfabeto hebraico, que no tempo de Ezequiel assemelhava-se a um X. Os marcados na testa seriam os homens e que suspiravam e que gemiam por causa das abominações, das idolatrias mencionadas até então. Meu querido irmão, você
está se conformando com essa situação? Você está achando que este momento é correto e nós estamos distanciados? Eu ainda tenho ouvido alguns pastores se manifestando e dizendo: não, nós temos que obedecer às regras do distanciamento, poupar vida. É verdade, seu incrédulo. Nós temos que obedecer às regras determinadas, mas você não abre a sua boca para dizer ao povo que isto é Deus cobrando. Deus está nos cobrando, Deus está nos mostrando o que vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja, por ocasião da implantação da grande tribulação aqui na terra. Hoje nós ainda estamos tendo uma liberdade, como eu neste momento, através dessas redes sociais, através desse método, dessa ferramenta, me comunicar com você. Mas vai chegar um momento em que aqueles que ficaram aqui não terão mais essa oportunidade. Queridos, as pessoas que demonstravam um genuíno arrependimento e aversão ao pecado, foram elas separadas dos rebeldes de coração endurecido. Elas fariam parte dos remanescentes que continuariam a seguir a ordenação de Deus. Oxalá que você neste momento desperte e diga: eu quero continuar sendo um crente salvo. Após a pandemia, eu tenho dito, não sabemos que tipo de igreja nós vamos recebê-la. A mensagem de sexta-feira que passou teve um tema: o conflito entre a fé e a dúvida, porque muitos estão questionando e dizendo por que Deus não já agiu. O Senhor está cobrando o seu povo. Ele está mostrando de que Ele é amor, mas Ele é justiça. Sim, meus queridos irmãos, a ordem foi: passai pelo meio da cidade. Lá em Ezequiel, capítulo 9, versículos 5 a 6. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade, e após ele feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai os velhos, os jovens, as virgens, os meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Passai pela cidade. A abrangência desse julgamento, meus queridos, não deixa-nos chocados. Não pode nos deixar. Sabe por quê? Porque isto está de acordo com os castigos divinos de épocas antediluvianas, narradas na palavra de Deus lá em Gênesis, e até o julgamento final descrito lá em Apocalipse. Deus, sim, Ele é amor, mas Ele é justiça, e Ele permite que determinadas coisas aconteçam. Sabe para quê? Para que eu, você, possa levantar a cabeça e atentar que tipo de cristãos estamos sendo nós. Cristãos que anunciamos o mundo ou que estamos de conformidade com o mundo? A ordem, meus irmãos, era começar pelo santuário. Sabe o que isto quer dizer? Veja lá o versículo de número 6 e 7. Mas matai os velhos. Sabe o que isto quer dizer? Quantos pastores, ensinadores da palavra de Deus, e que hoje se conformaram, estão trazendo heresias para dentro da casa do Senhor, profanando o altar do Senhor. Templo que se tornaram mais lugares de diversão do que lugar de arrependimento profundo. O templo, meu querido jovem, minha querida jovem, aleluia, criança que está me ouvindo, é um lugar sagrado, é um lugar de dobrar os nossos joelhos, esquecer de nós mesmos
e clamarmos ao Senhor dos Exércitos. O templo é lugar de buscar a Deus, não é lugar de desfiles, não é lugar de a vaidade, não é lugar de alguém querer aparecer, não. O templo é para aparecer a glória de Deus manifestada no meio do seu povo. Então começa pelo meu altar. Obreiros que me ouvem, a Convenção Geral das Assembleias de Deus mandou em todas as redes sociais um pedido em que nós fizéssemos uma campanha de 7 madrugadas, a começar do dia 12 e terminou hoje, dia 18. 7 madrugadas, levantando às 3 da manhã para clamar pelo menos 1 hora, para buscar, pedir pela nação brasileira. Você se levantou, você orou. Agora chame a sua consciência, meu querido irmão. Cuidado, porque a ordem de Deus era começar pelo santuário. Cuidado. Você foi chamado para apresentar o povo diante de Deus. Eu fui chamado para apresentar o povo diante de Deus. Nós não estamos podendo abrir a porta do templo para cultuar ao Senhor. Mas sabe o que eu faço? Todos os dias eu venho ao templo, dobro os meus joelhos, oro, clamo, busco ao Senhor. E você está fazendo isso? Queridos, obreiros desse ministério, despertemos. Veja a dor, o clamor. Eu costumo dizer: a terra abriu a sua boca e não se parta. Veja os milhares e milhares que diariamente estão partindo para a eternidade. E muitos deles, nossos irmãos, do Brasil inteiro. Ah, meus amados, a ordem começa pelos mais velhos, lá no meu altar. Depois diz que os jovens, porque estamos vivendo uma geração, e eu costumo dizer, uma geração que não conhecem a Deus verdadeiramente. São os jovens, não vamos generalizar, não oram, não contribuem, não sabem o que é ser dizimista, contribuir para a propagação do Evangelho, para a obra do reino de Deus. Não faz nada disso. Então, meus amados, é hora de uma convocação, voltarmos ao altar, voltarmos a clamar na presença do Senhor nosso Deus. Veja, comece pelo meu santuário. Os líderes espirituais corruptos estavam praticando idolatria, imoralidade, até dentro do templo, conforme Ezequiel 8, versículos 3 a 16, a imoralidade, no oculto, dentro da própria casa do Senhor, porque perderam o temor. Este lugar é santo, este lugar é lugar de reverência ao Senhor nosso Deus. Diz a palavra: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ah, meus amados irmãos, Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos de número 16 ao 18, ele afirma dessa maneira: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Onde aparecerá o crente que jogou a palavra de Deus para detrás de si? Onde aparecerá o crente que diz: eu não preciso de templo para participar dos cultos? Queridos, é hora de nós levantarmos a nossa cabeça, pedir misericórdia ao Senhor. Sabe por quê? Porque a ira de Deus continua ainda hoje. Portanto, levante a sua cabeça, se firme com Jesus e vamos adorá-lo na beleza da sua eterna santidade. E para finalizar este momento desta pregação, eu quero lhe dizer: o Senhor ainda nos dá a oportunidade
o Senhor ainda vem ao nosso encontro. Vemos o versículo de número 9 e o 10, de que, aleluia, 3 foram os motivos em que aconteceu isto. Sabe por que os 3 motivos aconteceu? Primeiro, a maldade grave e inegável da nação de Deus, culpados pelo pecado, conforme Ezequiel 4, versículos 4 e 8. Segundo, a terra se encheu de sangue, de violência, Ezequiel 8 e 17. Terceiro, a perversidade, mais precisamente a injustiça. O povo, principalmente governantes ricos, escolheu espontaneamente acreditar na corrupção e deixar Deus de lado. Portanto, o homem que saiu para assinalar os que gemia, ele vai voltar, aleluia, com a igreja na presença do Senhor nosso Deus. Neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória e aleluia. Jesus chamar, glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Chamar.